Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe o nosso dia e eu quero continuar falando sobre esse assunto que nós começamos ontem, que é sobre o fim dos tempos, os últimos dias. Já que nós estamos vivendo um tempo agora desse conflito no Oriente Médio e é muito comum, sempre que há conflitos, como um tempo atrás houve o conflito da Rússia com a Ucrânia e agora no Oriente Médio, é muito comum aparecerem muitas pessoas falando sobre o fim do mundo, Terceira Guerra Mundial, fim do mundo. E se bem é certo que as guerras e os rumores de guerra seriam um sinal para o fim dos tempos, eu considero, ao ler e meditar na palavra de Deus, que há outros sinais que muitas vezes nós ignoramos e que Jesus mencionou e que nós precisamos estar atentos e como igreja, como cristãos, como povo de Deus, muitas vezes nós ignoramos um sinal que nós temos falado nesses dias, que é o sinal do engano. Por exemplo, em Mateus 24, quando Jesus é questionado sobre os últimos dias, 4 vezes ele fala sobre o engano, o perigo do engano. Ele chega a dizer em Mateus 24, deixa eu abrir aqui para você ver, Mateus 24, ele fala sobre a abreviação dos dias, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, é falado muito sobre o engano. O engano aonde? O engano principalmente dentro da igreja. Tá? Então, nós precisamos estar atentos a isso. A leitura principal do dia de hoje, ela está em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério, olha só, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade. Bom, o que é a iniquidade? Iniquidade é o mesmo que transgressão, aliás, a palavra usada aqui é a mesma para transgressão que anômia ou anomia, tá? Anômia. Qual é o significado de anômia? Nós falamos na leitura da semana passada. Anômia em resumo, a pessoa viver sem lei, ou por não conhecê-la, ou por ignorar essa lei. Tá? Então, ou por não saber, ou por não querer obedecer, por rebeldia. Isso é iniquidade. E por que fala de mistério? Porque fala de algo sutil, que é algo que não é visível aos nossos olhos, é imperceptível. E o Senhor Deus, ele deixa essas palavras para que a gente esteja atento, vigiando, porque o diabo, Satanás, ele é chamado de o pai da mentira, ele é enganador. Você pode imaginar a proeza que ele conseguiu de levar 1/3 dos anjos do céu, anjos que viviam na presença de Deus, anjos que estavam ali ao redor da presença do trono de Deus. Ele consegue enganar, Satanás consegue enganar 1/3 dos anjos e levá-los consigo. Olha só, a rebelar-se contra Deus. Veja se não é uma proeza. Veja se não é uma proeza. Num ambiente completamente perfeito, sem nenhum tipo de contaminação. E o que dizer de Eva? Eva não
não tinha problemas de abuso, Eva não tinha problemas de má companhia, de más influências. Também estava num ambiente perfeito. Como ele conseguiu enganá-la? Aliás, nós vamos até falar disso nas próximas leituras. Mas você percebe a astúcia do inimigo? Você percebe a astúcia de Satanás? Agora, se ele conseguiu tal façanhas em ambientes puros, em ambientes onde não havia uma contaminação do pecado, da injustiça e outras coisas mais, imagine nesse mundo, imagine no ambiente que nós vivemos, que é terreno, mas não é só terreno, mas é um ambiente contaminado. É um ambiente aonde, segunda Coríntios 4:4, vai dizer que Satanás é o Deus deste século. Ele é o Deus deste século. Você pode imaginar se ali no céu, ali no Éden, ele conseguiu enganar. Você acha que aqui, nesse ambiente que nós vivemos, onde ele é chamado Deus desse século, você acha que ele não faria o mesmo? Então, querido, eu quero que você entenda que nós precisamos estar vigilantes, que nós precisamos estar atentos, e é justamente o que normalmente nós não estamos. Nós não estamos, nós pensamos assim, olha, se fala de Deus, então tá bom. Tudo que fala de Deus tá bom. Ah, é oração? A oração sempre é bem-vinda. Né? Não é o que a gente fala? Nós normalmente não questionamos, não aprendemos a questionar, a saber se é certo, se é errado, se está bem, se está mal. Ah, não, falou de amor, falou de paz, falou do bem, tá. Mas nós precisamos estar atentos, que é chamado aqui, como disse ali em Tessalonicenses, é chamado de um mistério da iniquidade. Olha só, mistério, coisa sutil, está escondido. Se nós não estivermos atentos, como Jesus diz lá em Mateus 24, vai ser enganado. Olha só, vai haver engano. Então, eu quero que você pense nisso, pense no que nós estamos falando, medite, porque são palavras muito importantes. Agora, às vezes nós nos fixamos tanto na guerra, na Terceira Guerra Mundial, nisso, naquilo, quando nós devemos estar preparados o tempo todo para a volta do nosso Senhor. Nós precisamos estar preparados para não cair nesse mistério da iniquidade, nesse erro sutil que vai levando ao engano, que vai levando a viver no engano. E o que é o engano? Nós falamos ontem. É pensar, é ter a convicção de que está bem e está mal. Isso é a essência do engano. A essência do engano é: eu penso que eu estou bem porque eu estou na igreja, porque eu tenho uma religião, e eu não estou. Isso é o engano. E isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Então vamos deixar essa palavra para nossa meditação, e eu quero orar com você e para você nesse momento, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, você ajuda, você fortalece aqui o canal, deixe o seu comentário, o seu like, principalmente se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilha essa mensagem com outras pessoas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos, guarda-nos do engano, Senhor, livra-nos do engano, Pai, em nome de Jesus. Há um mistério da iniquidade que opera neste mundo, mas ele não opera somente nesse mundo, no sentido do mundo, mas no nosso meio muitas vezes, no nosso coração. É sutil, é impercebível muitas vezes, não se percebe, está ali. Mas nós te pedimos, guarda-nos de entrar pelo caminho
do engano. Livra-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos ouvir, mas não somente ouvir, mas praticar a Tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, pedimos pela paz lá no Oriente Médio, para que esse conflito que tem ceifado tantas vidas, que tem causado tantos transtornos, oramos para que o Senhor traga paz àquela região. Embora sabemos que a plena paz só acontecerá na volta do Senhor. Mas nós te pedimos agora, não só pelo Oriente Médio, mas para que haja paz na vida desse irmão que está orando conosco agora, que tem vivido conflitos dentro da sua casa, que tem vivido conflitos no seu casamento, que tem vivido conflitos no relacionamento com o filho, com o marido, essa pessoa que tem vivido angustiada, oprimida. Deus poderoso, ajuda, liberta, cura ela, Pai. Cura esse relacionamento que está deteriorado, que tem vivido em pé de guerra, essa pessoa que vive pensando em separar. Oh Deus poderoso, consagra esse copo com água, abençoa a nossa jornada nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Beba da água. Graças a Deus. Que Deus abençoe o nosso dia e até amanhã, se Deus permitir.